Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um culto, né? Mais uma live aqui da nossa igreja. Estamos transmitindo online, né? Como a gente já tem feito nos outros domingos. Especificamente hoje, eu estou responsável por dirigir este momento e temos um convidado muito especial que em breve vou estar apresentando para vocês. E hoje, além de tudo, é um dia muito especial para nós, né? É o Dia das Mães, é um dia muito proveitoso. Hoje eu tive a oportunidade de passar o dia com a minha mãe, tive um longo dia ao lado da minha família, né? E é bom ter vocês aqui conosco, um grande motivo de agradecer mesmo a Deus por vocês estar sendo fiel aí, estar acompanhando a gente aqui pelo Facebook, né, da nossa igreja. Deus tem falado muito ao meu coração esses dias com um salmo que tem, assim, eu tenho enxergado ele de uma forma totalmente diferente de outras vezes que eu pude ler, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Hoje é o Salmo 121, você que tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia aí, seja o celular, ou seja a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo o Salmo 121, onde diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O interessante desse salmo é que nós podemos ver que, mediante a situação que nós temos vivido hoje em dia no mundo, quantas pessoas que têm clamado por socorro, quantas pessoas que têm se deleitado em algo, aquilo que crê, se deleitado no Senhor, clamando por socorro, né? Obviamente, nós sabemos que esse socorro vem somente do Senhor, que esse socorro virá somente do Senhor. Que as nossas esperanças, as nossas forças possam estar centradas naquele que é digno de ser adorado, naquele que é o principal alvo de nossas forças. Que a nossa fé esteja centrada nele, porque ele é digno de ser adorado e digno de ser engrandecido. Ele é o nosso Pai, né? Neste momento, eu gostaria que você, daí da sua casa, onde você estiver neste momento nos acompanhando, adorasse ao Senhor de todo o seu coração. Vou estar orando agora, eu quero daqui pedir ao Senhor e ao Espírito Santo que ministre ao seu coração da forma que Ele quiser. Que você esteja de coração aberto para que você seja ministrado, para que você seja ministrada por tudo aquilo que o Senhor preparou para este domingo. Amém? Vamos orar então? Amado e querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós elevamos, Senhor, ó Pai, os nossos pensamentos ao Senhor neste momento, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por este dia que o Senhor preparou, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós damos graças ao Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Deus. Ó Pai, é grande motivo de alegria, ó Deus, de nós estarmos aqui mais uma vez, cultuando, adorando e engrandecendo ao Senhor. Nós elevamos, Senhor, os nossos olhos para o monte, porque nós sabemos que é de lá que vai vir o nosso socorro, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor que tem nos dado os forças, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este momento ao Senhor. Que tudo seja conforme a tua vontade, ó Deus. Ministra ao meu coração, aos nossos corações, ó Deus. Fala conosco conforme o Senhor quer falar, ó Deus, faça, ó Deus, conforme o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós consagramos este momento ao Senhor. Deus. Ministra, Pai, aos nossos corações, Deus. Que
o Espírito Santo do Senhor sinta-se à vontade, ó Deus, em nosso meio, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, pode alcançar qualquer lugar, ó Deus. Seja através desse culto online, ó Deus. Seja através de tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Em nome de Jesus, é que nós consagramos este momento ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Santo é o teu nome, teu reino dos céus, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém.
para sempre. Aleluia. Nós sabemos que dele é o reino, né? Dele é a glória para sempre. Amém. É grande motivo de alegria nós estarmos hoje juntos mais uma vez. Nós podemos enaltecer esse nosso Deus que é digno de ser adorado, engrandecido e digno de ser louvado, né? E conforme eu compartilhei com vocês no início, nós temos hoje uma participação especial do Missão Portas Abertas, né? Portas Abertas já tem mais de 60 anos, né, que eles estão apoiando os cristãos que são perseguidos ao redor do mundo por causa da sua fé. Hoje, especificamente, nós temos um dos responsáveis por essa organização. Ele vai estar aqui com a gente compartilhando, né, um pouco dos seus desafios, o que tem sido mais difícil para ele nesse tempo também de quarentena, né? E eu vou convidar ele para estar com a gente agora, o Willy Menezes. Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meu irmão? Graça e paz, Willy. Boa noite. Amém. Seja bem-vindo, tá? Nós nos alegramos muito por ter você aqui conosco. E eu quero que você sinta, assim, à vontade, tá? Amém. Glória a Deus, que o Senhor te use para falar aos nossos corações e que em nome de Jesus tudo seja feito conforme a vontade do Pai. Amém? Amém, glória a Deus. Já quero agradecer a você, né, que intermediou isso aí, o pastor também, Vinícius, todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Com certeza será um tempo de crescimento, e a gente vai aprender muito, glorificar a Deus com essa oportunidade. Amém. Bom, vamos lá então. Eu quero convidar para a gente fazer uma leitura primeiro no livro de Atos, capítulo 9. Eu vou tirar a tela aqui. Sim. Atos, capítulo 9. E aí a gente vai... O objetivo que eu tenho aqui com vocês nessa noite, boa noite a todos que chegaram aí já, que estão chegando. Nosso objetivo aqui nessa noite é falar sobre a igreja perseguida, tá? E o que eu quero compartilhar com vocês, no final, é que vocês saiam daqui desse tempo, desse momento, conhecendo sobre essa realidade da igreja perseguida e orando por esses irmãos, né? Então, o meu objetivo final é que você ore pelos cristãos perseguidos, porque você conheça essa realidade. Então, eu vou compartilhar esse trecho bíblico e a gente vai fazer uma reflexão a partir daí. E eu vou trazer as informações sobre a realidade dos nossos irmãos, o que é a igreja perseguida e o que os nossos irmãos têm enfrentado hoje ao redor do mundo, né, qual é o impacto também que tudo isso tem acontecido com os nossos irmãos. Então eu convido você a continuar com a gente, tá? Se quiser convidar outras pessoas para conhecer mais sobre esse tema, convide, fique à vontade para isso. E se você tiver dúvida também, você pode colocar aqui nos comentários, na medida do possível, eu vou tentar responder as mensagens, tá? Atos, no capítulo 9. O texto bíblico diz o seguinte, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esse é um trecho bíblico que marca, obviamente, a conversão do apóstolo
Paulo, né? Então a gente vê isso muito claramente, mas eu quero compartilhar algumas coisas além disso com você que está nos ouvindo. Você lembra que Estevão, né, foi um jovem que morreu, foi apedrejado porque anunciava sobre Jesus Cristo, falava sobre Jesus Cristo. E no momento da morte de Estevão, Saulo estava presente, né? Isso no finalzinho do capítulo 7. A gente acabou de ler, o primeiro versículo do capítulo 9 diz o seguinte, que Saulo ele estava ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E o que significa respirar ainda ameaças de morte, né? É muito mais do que um respirar fundo. Saulo ele estava com ódio no seu coração desde a morte de Estevão e possivelmente bem antes, e ele desejava a morte dos discípulos do Senhor. O seu coração estava obstinado, desejando realmente matar aqueles discípulos do Senhor. E o texto disse que ele foi exatamente pedir autorização ao sumo sacerdote para perseguir a igreja de Jesus Cristo. O texto nos fala, né, a fim de perseguir homens e mulheres, aqueles que eram do caminho, ou seja, os seguidores de Jesus Cristo. No caminho a gente sabe o que aconteceu. Jesus Cristo aparece para Saulo, né, e faz a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a grande questão que eu queria levantar com vocês, queria que você pensasse, será que Saulo poderia perseguir de fato a pessoa de Jesus Cristo? Será que Saulo poderia perseguir a pessoa de Jesus Cristo? Porque Cristo pergunta, por que você me persegue? Só que o texto que a gente leu disse que Saulo foi perseguir homens e mulheres. E no versículo seguinte, Jesus Cristo pergunta, por que você me persegue? Né? E depois, quando Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, Cristo está dizendo, Saulo está perseguindo o próprio Cristo. E por que Jesus faz essa afirmação? Obviamente o corpo de Cristo fisicamente já não estava ali, mas aqueles homens e aquelas mulheres ali do caminho, né, que o texto bíblico fala, seguidores de Jesus Cristo, faziam parte do corpo de Cristo. Faziam parte do corpo de Cristo. Então, essa é uma verdade que a gente precisa pensar não somente no momento bíblico, mas isso serve para mim e para você hoje. Quando Saulo estava perseguindo aqueles homens e aquelas mulheres, era algo, aquela perseguição não tinha a ver necessariamente com homens e mulheres, e sim contra Jesus Cristo, né, contra a pessoa de Jesus Cristo, porque o próprio Cristo estava presente dentro da vida daqueles irmãos, está presente na minha, está presente na sua vida. E isso nos faz lembrar que nós somos um corpo, somos o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Isso nos faz ter uma convicção muito importante, que Cristo está cuidando do seu corpo a todo tempo e a todo instante. Cristo está cuidando de você, Cristo está cuidando de mim, Cristo cuidou daquelas pessoas que Saulo foi perseguir, Cristo está cuidando da igreja perseguida hoje. E quando a gente lembra dessa afirmação, a gente precisa também ter consciência de que o cuidado de Jesus Cristo pelo seu corpo, por cada detalhe do seu corpo, talvez você pense que é um problema pequeno ou é algo insignificante, mas se você faz parte do corpo de Cristo, Cristo ele conhece as suas dores, conhece os seus desafios e tem cuidado disso. Mas quando a gente fala desse cuidado, a gente precisa entender também que isso não implica a ausência de sofrimento. A gente viu o que aconteceu com Estevão. Estevão foi apedrejado, Estevão foi morto. Mas Cristo estava presente ali. Né? O texto diz que ele viu Deus e o Filho do Homem. Né? E seguindo mais o texto, a gente vê que Saulo ele entra de uma maneira diferente. O texto começa dizendo que Saulo ele estava respirando ameaça de morte e o objetivo dele era entrar em Damasco para perseguir aqueles cristãos, né? Para matar aqueles homens, usar a sua própria força, a sua arrogância, sabe? Usar o seu orgulho, a força do próprio braço para perseguir a igreja de Jesus Cristo. Mas como é que ele entra em Damasco? O fim do texto nos diz, né? Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Ou seja, Saulo ele entra um homem completamente transformado. Saulo entra na verdade um novo homem. Ele desejava entrar em Damasco de uma forma, mas Cristo fez com que ele entrasse de uma forma completamente diferente. Ele que queria entrar com sua arrogância, com a força do próprio braço, ele entrou um homem humilhado. Literalmente um homem humilhado. Ele mal podia reconhecer o caminho, então ele foi guiado pelas mãos. Mas principalmente ele entrou um novo homem, ou seja, no caminho Deus ele pode fazer muita coisa. E ele faz
muita coisa. Então eu quero encorajar você a continuar orando por aquelas pessoas que precisam de salvação. Às vezes dentro da sua própria família. Às vezes dentro da sua própria família. Jesus Cristo, ele é o mesmo. Deus, ele é o mesmo e ele é poderoso. E quando a gente olha essa transformação de Saulo, a gente vê que o coração dele ele não estava tendencioso. O coração de Saulo estava com ódio contra os cristãos. O coração de Saulo desejava matar aqueles cristãos. E o que que Deus faz? Ele transforma esse coração cheio de ódio em um coração completamente transformado. Aquele que perseguia a igreja de Jesus Cristo, agora ele foi achado e ele foi capturado pelo próprio Cristo. Então, Deus, ele é soberano e ele salva. E eu quero encorajar você a continuar orando pela salvação dos seus familiares, dos seus amigos e das pessoas que você conhece. E que você tenha em mente o primeiro ponto que a gente destacou, que Deus ele continua cuidando da sua igreja, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em problemas que a gente acha que é pequeno. Meus irmãos, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, Cristo ele tem cuidado da sua igreja. É uma grande responsabilidade que somente ele pode fazer. Quando Saulo foi perseguir aqueles homens, Cristo chega diante de Saulo e toma a responsabilidade para si. E ele fala: por que você me persegue? Porque tem a ver comigo, Jesus Cristo dizendo, né? Porque você me persegue. Ele não fala: por que você persegue aqueles homens e aquelas mulheres? Tem a ver com o próprio Cristo. E a graça de Deus ela é tamanha que ela transforma não somente um lobo feroz, né, que era Saulo desejando a morte dos discípulos. Ela transforma não somente um lobo feroz em ovelha, mas transforma esse lobo em pastor de ovelhas. Saulo, aquele que perseguia a igreja de Jesus Cristo, foi salvo, foi transformado e se transformou em um pastor, pastoreou a igreja de Deus. Né? A gente vê as páginas do Novo Testamento falando sobre exatamente isso. E depois ele começou a ser perseguido por causa desse mesmo Cristo, desse mesmo Deus. E essa perseguição que a gente vê ali no capítulo 7, Estevão sendo perseguido, que a gente vê Saulo perseguindo, que a gente vê Paulo sendo perseguido, essa perseguição, meus irmãos, ela é real e ela é presente hoje. Hoje, mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos por causa do Evangelho. E é sobre isso exatamente que eu quero compartilhar com você e desafiar você a orar pela igreja perseguida. Mais de 260 milhões de cristãos hoje, no momento em que você está assistindo essa live, participando desse culto com a gente, mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos. E o que isso tem a ver comigo e com você? A gente viu, Cristo ele está cuidando da sua igreja, assim como a gente viu esse texto, né? E ele está cuidando da sua igreja hoje. Aquele que sofre perseguição e aquele que não sofre é a igreja de Jesus Cristo. Mas isso nos dá um senso de responsabilidade muito grande. Quando a gente olha para esse texto, a gente sabe que Cristo ele está cuidando, ele tem esse amor pelo seu corpo. Nós mutuamente devemos ter o mesmo amor uns com os outros. E Paulo, mais na frente, vai dizer em 1 Coríntios 12, 26, que se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Então, é um desafio que eu quero fazer para você nessa noite. Ore pela igreja perseguida, ore pelos cristãos perseguidos. Eu quero compartilhar suas histórias e eu quero que você saia dessa live, desse momento, completamente engajado. Primeiro, a uma vida comprometida a mais com o Evangelho, com Deus, e também a oração pela igreja perseguida. Hoje, quando nós falamos de viver no Brasil, viver em liberdade, nós falamos de um privilégio muito grande. E a gente geralmente não tem essa ideia. Por que a gente não tem essa ideia? Porque a gente conhece a nossa realidade, a gente vive ela, nasceu. Eu acho que todos ou a maioria de vocês nasceram aqui no Brasil. Então, essa é a nossa realidade. Esse é o que a gente conhece. Mas, meus irmãos, mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos hoje por causa do Evangelho. E esses irmãos eles estão presentes em mais de 60 países ao redor do mundo. A Portas Abertas, todos os anos, que é essa organização que eu trabalho, todos os anos nós relacionamos os 50 primeiros países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Ou seja, são os países onde há maior perseguição no mundo, desde o primeiro até o número 50. Então, esses 50 compõem essa lista mundial da perseguição. Só que a perseguição hoje, ela alcança cerca de 70 países no mundo.
Quando a gente olha essa realidade, a gente vê que a maior parte dos cristãos, eles vivem em países onde há perseguição. E isso faz de nós uma minoria privilegiada, é aquilo que eu estava falando. Nós temos um privilégio muito grande, nós temos um privilégio muito grande, eu e você temos um privilégio muito grande. E a gente precisa aproveitar esse privilégio, desfrutar desse privilégio para que Deus seja glorificado. Esse mapa que você pode ver aí é exatamente o mapa que mostra a realidade desses 50 primeiros países. Nesse mapa você pode ver todos os países que estão pintados de amarelo, de laranja, né, e um laranja um pouco mais escuro, são países onde há algum tipo de perseguição por causa do evangelho. Então, as pessoas que vivem nesses países, os cristãos que vivem nesses 50 países, e mais do que 50, a perseguição está presente em mais de 50 países, vivem em situação de perseguição. Todo tipo de hostilidade, todo tipo de violência, torturas, maus tratos, tipos de prisões e a morte também por causa do evangelho. Então, olhe bem esse mapa, fixe bem nesse mapa e pense o seguinte: a nossa família, ela está espalhada nesses países. Os meus irmãos, os seus irmãos, eles estão espalhados nesses países. E nós temos uma responsabilidade muito grande com eles. Nós precisamos orar pela igreja perseguida ao redor do mundo. Sempre que você ora por um cristão perseguido, você vai orar por um membro da sua família da fé. Então, diante de toda essa realidade desses países, eu quero compartilhar com vocês algumas histórias, tá? Esse mapa é a lista mundial da perseguição da Portas Abertas, que é atualizado e publicado todos os anos com base na perseguição que existe hoje com relação à igreja perseguida. E o que eu quero desafiar vocês é para orar por esses irmãos, e eu quero compartilhar as histórias deles, mas antes eu quero contar rapidamente como é que começou a missão Portas Abertas, como é que foi o início dessa organização. Em 1955, cerca aí de pouco mais de 60 anos, um jovem holandês chamado Irmão André, ele começou a contrabandear Bíblias para países do leste europeu. Mas o que acontecia nessa época? Naquela época existia a União Soviética, né, o bloco de países comunistas, e era extremamente proibido naquele período a entrada de materiais cristãos naqueles países. Então, todos os países que faziam parte do bloco comunista, ele não podia receber nenhum tipo de material cristão. Só que o irmão André, quando ele viajou para esses países, ele viu que os irmãos, a igreja, não possuía Bíblia, porque era proibido. Só para você ter ideia, os cultos eram controlados pelo Estado, pelo governo. O pastor, para pregar o seu sermão, antes de pregar, ele precisava apresentar para um oficial do governo, e se fosse autorizado, ele podia fazer sua pregação. E naquele período, você deve lembrar que existiam campos de trabalhos forçados, campos de concentração. Então, muitos irmãos nossos foram enviados para esse campo, muitos pastores foram presos nesses campos. E aí havia propaganda do governo para desencorajar todo jovem a participar e ser membro de alguma igreja. E foi exatamente nesse contexto, nessa escassez de Bíblia e as igrejas já enfraquecidas ali, que o irmão André foi desafiado a levar Bíblias para esses países. O que ele fazia? Ele ganhou um Fusca, né? Depois de um tempo, ele ganhou um Fusquinha, colocava as Bíblias dentro do Fusca, dentro do capô do Fusca, e em outros lugares ali do Fusquinha, e ia em direção a esses países. Mas acontecia o seguinte: ele precisava passar pelas fronteiras, e todos os carros e todas as pessoas que entravam por aquelas fronteiras tinham que ser revistados. E aí o Fusca do irmão André, cheio de Bíblia, precisava passar pela revista também. E o que ele fazia? Sempre ao chegar próximo da fronteira, aqueles guardas soviéticos, né, rigorosos, revistando todos os carros, no momento que chegava o carro o Fusquinha do irmão André, ele fazia a seguinte oração, que ficou conhecido como a oração do contrabandista. Alguém de vocês já ouviu falar nessa oração? A oração é o seguinte, muito curta e bem precisa. O irmão André falava ao Senhor. Ele dizia: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que tampe os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. Meus irmãos,
para a glória de Deus, o irmão André, ele nunca perdeu uma Bíblia nessas entradas. Ele sempre conseguia entrar com a palavra de Deus naqueles países. Isso é milagre de Deus, isso é poder de Deus, né? É Deus se revelando, né, e sendo glorificado através dessas ações. Então, dessa maneira, através desse Fusquinha, foi que o irmão André ele começou a contrabandear Bíblias, a levar Bíblias para países do leste europeu, e Deus fazia acontecer essas coisas, sabe? E desde aquele período, desde o período do início, né, do ministério, da missão Portas Abertas, até hoje, a missão ela tem caminhado por meio da fé, né? E esse é um dos pilares, é um dos nossos valores, né? Ter fé. Essa aí é uma foto do irmão André com o Fusquinha. Ele foi exatamente chamado através desse versículo, né? Esteja atento, fortaleça o que resta, que estava para morrer. Apocalipse 3, 2. Então, Deus milagrosamente conduzia o irmão André, e hoje a situação ela não é diferente. A Portas Abertas tem vivido por meio da fé também e tem encorajado os irmãos ao redor do mundo, fortalecido a igreja perseguida. Há mais de 60 anos, o nosso trabalho tem sido fortalecer cristãos perseguidos ao redor do mundo. A Portas Abertas ela se dedica exclusivamente a fortalecer cristãos perseguidos. Então, o nosso objetivo é ir até onde os nossos irmãos padecem, né, enfrentam perseguição por causa do nome de Jesus Cristo e apoiá-los da forma que eles precisam, né, seja com distribuição de Bíblias, seja com capacitação da liderança, seja com treinamento, seja com ajuda financeira, socioeconômica, ajuda psicológica, pós-trauma, aconselhamento bíblico, capacitação profissional, microcrédito. Então, são várias maneiras, várias formas de atuar, e eu quero convidar você a participar disso, a participar dessa história que Deus está fazendo no mundo, primeiro por meio das suas orações, que é o bem mais valioso e é o que eles mais precisam. Preste atenção, sempre que a gente visita um cristão perseguido, quando a gente pergunta como nós podemos ajudá-lo, o que nós podemos fazer por vocês, a maioria deles, em primeiro lugar, pedem oração. Orem por nós. Isso é o que a gente precisa, para que a gente permaneça firmes e para que a gente possa ser testemunha onde Deus nos colocou. Então, a oração é o primeiro pedido dos irmãos, dos cristãos perseguidos. E isso você pode fazer. Não é verdade? Você pode orar por esses irmãos. O segundo pedido mais comum desses irmãos é por Bíblias, né? Porque a maioria desses países, a maioria desses irmãos, eles não possuem a palavra de Deus. E o terceiro pedido que eles mais fazem é por treinamento para os seus pastores, treinamento para os seus líderes, porque há uma necessidade. Sem a Bíblia, não há capacitação adequada, né? Então, esse é um dos desafios que eles têm. Eu quero agora compartilhar com você algumas situações, algumas histórias, alguns testemunhos, para que você entenda como se dá essa perseguição hoje, como ela é presente e como isso é desafiador para a Igreja de Jesus Cristo. A perseguição ela alcança aí vários continentes, você viu, mas vou falar agora especialmente da África, né? A África subsaariana, que é a parte da África que fica abaixo da linha do Saara, que é uma região que tem sido perseguida e tem crescido a perseguição ali naquela região. E isso especialmente por grupos extremistas. E eu destaco aí desses grupos, esses três, o Boko Haram, o Al-Shabaab e o Grupo Célica, que são grupos radicais que têm perseguido a Igreja de Jesus Cristo. E eu quero destacar também essa imagem, que é uma imagem de uma igreja que foi atacada, não foi destruída, ela foi atacada por extremistas do Boko Haram ali na Nigéria. Você pode ver que, embora depois do ataque, a igreja ela continua se reunindo ali, os irmãos continuam sentados, né, o pastor pregando a palavra de Deus. Essa foto mostra somente a metade da igreja, a outra metade está para o outro lado. E o que a gente vê aí? A perseverança dos nossos irmãos, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição. E a Nigéria é esse país que tem perseguido a Igreja de Jesus Cristo em larga escala, né? E o maior número de mortes de cristãos nos últimos anos estão realmente ali naquele país, ali na Nigéria. E deixa eu te contar uma história, algumas situações que
e que já aconteceram, o que acontece por lá. Existe uma irmã nossa que se chama Ana, esse não é o nome verdadeiro dela. A história dela basicamente é o seguinte: eu falei para você do grupo Boko Haram, né, que é um dos grupos radicais que existem ali. E esses grupos perseguem os cristãos, porque os cristãos não abrem mão da sua fé, sabe? E esses grupos eles tentam a todo custo fazer com que as pessoas se convertam ao islamismo. Então esses radicais, a parte radical dos muçulmanos, eles perseguem abertamente os cristãos ali. E nessa comunidade da irmã Ana, uma das nossas irmãs que vivem ali no norte da Nigéria, estava sendo alvo do ataque do Boko Haram. Boko Haram começou a invadir algumas comunidades e estava indo em direção à comunidade dela. O marido da irmã Ana soube e conseguiu contato com ela, ela conseguiu fugir, encontrou ele, eles pegaram o carro e saíram para outra direção. Então o Boko Haram ele vinha atacando algumas comunidades, invadindo comunidades de um lado, e eles, a irmã Ana e seu marido fugiram para o outro lado. E ao fugirem, mais na frente, eles avistam vários homens do exército armados, né? Então ela fica tranquila, que se o Boko Haram vinha de um lado, o exército estava de outro para protegê-la, ela e seu marido ali. Só que ao aproximar-se daqueles homens, o marido dela notou que o coturno, a bota daqueles homens não era do exército. E era exatamente o Boko Haram que estavam lá. E eles foram e tiveram que parar naquela barreira, né, montada por aqueles homens. Mandaram descer a irmã Ana e o seu marido. E fizeram a seguinte pergunta para o marido dela: você é muçulmano ou você é infiel? Ele respondeu o seguinte: não sou muçulmano e não sou infiel, eu sou cristão. Diante do Boko Haram. E ele foi morto, exatamente naquele momento. Ele foi morto por aqueles extremistas. A irmã Ana contou pra gente que ela praticamente perdeu o sentido naquele momento, né, porque viu o seu marido ser morto, né, do seu lado. Chamaram a irmã Ana e fizeram exatamente a mesma pergunta para ela: você é muçulmana ou você é infiel? O que você responderia nesse momento? Não precisa me dizer, obviamente. É difícil. Ela viu o que aconteceu com seu marido. Ela respondeu exatamente a mesma coisa: eu não sou muçulmana e não sou infiel, eu sou cristã. E ela disse que fez a oração mais rápida da vida dela. Ela falou o seguinte: Senhor Jesus, obrigado porque eu vou te encontrar. Só que ela não morreu. O exército já se aproximava, aqueles homens mandaram parar tudo que estava acontecendo ali, tiraram as coisas do carro dela e mandaram ela fugir. Ela fugiu, chegou do outro lado da fronteira, tempos depois ela encontra os seus filhos. Qual é a primeira pergunta dos filhos? Cadê o nosso pai? Imagina a dor de uma mulher dessa, o sofrimento que uma mulher dessa enfrenta, simplesmente por causa do nome de Jesus Cristo. Ela não estava fazendo absolutamente nada de errado, seu marido não estava fazendo nada de errado, e essa é uma história que ilustra a história de muitas outras mulheres. Só que, graças a Deus, a Portas Abertas conseguiu chegar até essa irmã para algumas ações. Uma delas é o seguinte, para dizer: você não está sozinha, você não está só, nós estamos orando por você, nós estamos com você, nós somos um corpo. E eu quero transmitir exatamente isso para vocês aqui nessa noite. Mas além disso, a Portas Abertas pode ajudar a irmã Ana de outras formas, né, com ajuda pós-trauma, ajuda psicológica, ajuda financeira, e tantas outras mulheres. Depois daquele sequestro de 276 meninas no Chibok, ali na Nigéria mesmo, no dia 14 de abril de 2014, 276 garotas cristãs foram sequestradas pelo Boko Haram. E elas foram sequestradas por serem cristãs. Por serem cristãs, simplesmente isso. De lá para cá, graças a Deus, algumas já foram resgatadas, outras foram encontradas fugindo, mas grávidas daqueles homens, outras foram encontradas com bebês de colo. 2014 para cá foram 6 anos já, mais de 2.000 dias. Os pais dessas crianças, dessas meninas, aguardam ansiosamente. Alguns dos pais já morreram por questões de saúde relacionadas ao estresse alto, problemas de pressão, cardíaco,
Graças a Deus, muitos deles já receberam suas filhas, mas ainda 112 garotas que não foram resgatadas. E a Portas Abertas providenciou algumas ações com esses pais, entre eles aconselhamento bíblico. Esses pais perdoaram esses homens que sequestraram suas filhas. E uma das frases que um dos pais disse foi o seguinte: ele falou, olha, nós só podemos permanecer firmes porque a gente sabe que vocês estão orando por nós. Nós só podemos permanecer firmes porque a gente sabe que vocês estão orando por nós. Então, meus irmãos, nós precisamos orar pela igreja perseguida. Ore pelos nossos irmãos. É um privilégio que nós temos. Então, que essa realidade ela venha estar em nosso coração, que isso nos faça entender a nossa responsabilidade com esses nossos irmãos. Então, participe também disso. Envolva-se com isso em oração, ajudando esses irmãos, fortalecendo a sua oração. Ela é muito preciosa. Lembre-se disso, porque primeiro porque a Bíblia fala que a nossa oração, a oração do justo vale muito em seus efeitos. Quanto mais a oração de vários justos, né? Então, ore pela igreja perseguida, ore por esses irmãos. E segundo, a gente sabe que a oração ela faz diferença porque a gente vê esses irmãos sendo fortalecidos e eles nos dizendo isso, sabe? Então, eles não precisam passar por isso sozinhos. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Eu sei, nós temos diversos desafios. Eu tenho desafio, vocês mais ainda. O mundo tem desafios, mas quando a gente olha essa realidade, irmãos que sofrem por causa de Cristo, sabe? É por Cristo que nós estamos aqui. É por causa dele que a gente se reúne. É por causa dele que a gente está aqui compartilhando esse momento agora, sabe? É por causa dele que a gente levanta, é por causa dele que a gente adora, que a gente louva. É por ele. E muitos irmãos pagam um preço muito alto por isso. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande e eu quero convencer você, de fato, a orar por esses irmãos e que o Espírito Santo de Deus ele possa transformar e lembrá-lo cada vez mais sobre essa realidade. Mas eu quero falar para você também que Deus ele é glorificado no meio dessa situação e pessoas são salvas no meio dessa situação também, né? Não é uma história de sofrimento, é a história de Deus no mundo. Há sofrimento, mas há glória também. Em um outro país onde é proibida a pregação do evangelho, é proibido o discipulado de pessoas e é proibido o batismo de pessoas. Em muitos países, essas três ações, elas são completamente proibidas, sabe? E quando a gente olha Mateus 28 falando, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo e batizar, e a grande comissão e a ordenança que Deus nos deixou, ela é crime em alguns países. Ela é literalmente considerado crime em alguns países. Como cumprir a grande comissão numa situação dessa? Graças a Deus tem irmãos nossos que preferem obedecer a Deus, mesmo correndo risco de vida. E eu quero te contar uma história de Deus trabalhando na vida também desses irmãos e salvando pessoas. Em um desses países, uma determinada família que já estava sendo investigada pela polícia secreta, né? A polícia secreta ela investiga essas pessoas a fim de encontrar prova de que são cristãos para poder colocá-los na prisão e para poder torturá-los, e aí segue-se várias coisas que acontecem. E aquele dia, como regularmente fazia, o pai daquela família saiu para visitar algumas famílias e para discipular algumas famílias. Ele sempre fazia isso. Mas a polícia secreta já estava desconfiando de que aquela era uma família cristã. E eles queriam somente uma prova de que era de fato uma família cristã para colocar aquela família na prisão, né? Especialmente o seu pai. O pai saiu para evangelizar, para discipular algumas famílias, isso em secreto, obviamente, e a polícia secreta foi exatamente na casa dele. Bateu na porta da casa, ele não estava, a filha dele abriu, pré-adolescente ainda. Ela achava que era um amigo do seu pai, porque ele estava paisano, chamou pelo nome,
e ela convidou para entrar. Ela falou: olha, meu pai não está, ele saiu, mas já deve voltar daqui a pouco. Entra e aguarda, porque você vai poder encontrá-lo, vai poder conversar com ele. E aquele homem entrou, policial secreto. E ao entrar, o pai não chegava, demorou para chegar. A menina falou o seguinte: olha, ele não está chegando, eu vou lhe servir a comida por questão de honra, de cuidado com quem está recebendo em casa. Ela entregou a comida para aquele homem e disse o seguinte: vamos orar? A gente sempre ora antes das refeições. Ela agradeceu pelo alimento. No final da sua oração, ela falou o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por esse homem tão bom que o Senhor colocou aqui dentro de casa. Ela não sabia quem era e ela achava que de fato era um homem bom. E ele não era bom, obviamente. Deus providenciou que o pai daquela garota chegasse naquele exato momento, desesperado, porque ele viu quem era. Só que quando ele viu aquele homem estava com lágrimas nos olhos. Aquele homem estava chorando. E ele disse a seguinte frase: agora eu sei que existe esperança para mim na fé que vocês possuem. Agora eu sei que existe esperança para mim na fé que vocês possuem. E aquele homem se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ele não era um homem bom, obviamente, mas ele viu por meio da oração daquela criança, e ele sabia que era uma família cristã, ele viu que ele poderia sim ser um homem transformado, e ele foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. Então, Deus é glorificado, pessoas são salvas no meio de toda essa situação. E a gente tem muitas outras histórias onde Deus ele tem atuado e tem sido glorificado. Quem sabe numa visita presencial depois a gente pode entrar em outras histórias, entrar em outros detalhes, mas deixa eu continuar aqui para a gente ir encaminhando para o final. A gente já está aí uns 33 minutos, eu particularmente falando. Existe um outro país que fica no chifre da África, e aí eu estou compartilhando algumas histórias. Tem histórias daqui, da Colômbia, por exemplo, que é um país onde há perseguição também, embora seja por motivos diferentes, não é o governo, não é a comunidade, são grupos específicos, né, especialmente as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, os paramilitares. No México também há perseguição. A Colômbia está na lista da perseguição desse ano, durante os anos passados também. Então ela acontece aqui, ela acontece no Oriente Médio, na Ásia Central, Sudeste Asiático, Norte da África. Então ela está presente em muito mais lugares do que a gente imagina. Tá? Então esses 260 milhões de cristãos estão espalhados pelo mundo. Mas deixa eu te falar especificamente da Eritreia, que é um país que fica no chifre da África. Você já deve ter visto containers de metal na estrada, em caminhões sendo transportados ou em navios, né? Aquelas caixas de metais enormes. Deixa eu colocar aqui só para que você lembre. Esses containers de metal são usados para transporte de materiais para gente, mas lá na Eritreia eles são usados como prisões. Então imagina uma pessoa ficar presa dentro de um container de metal como esse. São pessoas que cometem vários tipos de crime, inclusive o crime de ser cristão. Ali na Eritreia é proibido ser cristão e ainda há muitos cristãos hoje presos em contêineres de metal como esses daí que você está vendo. E essas pessoas, elas vivem, eles pagam esse preço simplesmente por causa do evangelho. E existe uma irmã nossa que se chama Ellen Berhane, que ficou presa durante 37 meses. Imagina aí, uma média de 3 anos presa dentro de um container de metal na Eritreia por causa do nome de Jesus Cristo. O crime dela foi ser cristã. Para ser mais específico, ela era cantora. Ela cantava, louvava ao Senhor. E ela gravava os seus discos e nos seus discos ela falava sobre Jesus Cristo. E ela foi acusada exatamente por essa razão. Era proibido e ela pregou sobre Jesus Cristo. Nas suas músicas ela falava sobre Jesus Cristo e ela foi presa. Durante todo esse tempo ela foi torturada ali dentro. E ela conta vários relatos, várias situações bem complicadas do que ela sofreu, de torturas. Mas, meus irmãos, aquela mulher evangelizou todas as mulheres que estavam presas com ela. E ela evangelizou todos os guardas que açoitavam ela. E ela falou de Jesus Cristo ali dentro da prisão. E enquanto ela apanhava, ela confiava na graça de Deus, né? E ela sabia que Deus estava ali com ela. E tem tantas outras situações de questão de tortura que ela vivia ali, mas
Não cabe detalhar para vocês agora, mas o fato é que essa mulher, ela teve a oportunidade de sair da prisão e ela só precisaria assinar um documento comprometendo que não iria mais pregar, que ela renunciaria à sua fé e que não falaria mais de Jesus Cristo. E ela preferiu ficar presa ali dentro. Ela fala que as necessidades deles eles faziam ali dentro e não existia higiene, né? E começava a vir insetos e pulgas também. E ela falava que às vezes ela tinha a sensação de que o rosto dela estava queimando por conta dessas pulgas. Então, e tudo isso e muito mais de sofrimento por causa da fé em Jesus Cristo. Aquela mulher foi para o hospital em determinado momento porque ela precisou de cuidados médicos, de tanto sofrer agressão. E lá nesse hospital ela teve condições de fugir. Ela fugiu ali e depois de um tempo ela escreveu um livro que se chama Canção da Liberdade. E nesse livro ela diz uma frase que eu quero compartilhar com você, uma frase muito impactante. Ela disse o seguinte: se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Meus irmãos, a gente pode fazer muita coisa. Essa é uma foto dela mesmo. Ela já esteve com a gente aqui no Brasil. Não pode voltar para a Eritreia jamais, mas é uma mulher que tem um testemunho forte de graça, né, diante de Deus e perseverou durante todo o seu sofrimento ali na prisão. E para finalizar, eu quero falar rapidamente sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país que está na classificação número 1 daquela lista mundial da perseguição que eu mostrei para vocês, e é proibido ser cristão ali naquele país, é extremamente proibido. Para vocês terem ideia, os pais eles têm medo de evangelizar os seus próprios filhos ali dentro da Coreia do Norte. Por que os pais têm medo de evangelizar os filhos? Se um pai é cristão e seu filho descobre, o seu filho facilmente vai denunciá-lo. Facilmente vai denunciá-lo. Por quê? Porque ele aprendeu desde a escola, desde cedo, desde criança, que os seus pais não e qualquer outra pessoa, né, não deveriam ter um tipo de pensamento diferente da doutrina que eles são ensinados em todo o país. A dinastia Kim, né, que é formada pelo o atual presidente da Coreia do Norte, o seu pai e o seu avô, que é o fundador da Coreia do Norte. Antes era somente uma Coreia, depois da Segunda Guerra Mundial se dividiu, a Coreia do Sul é cristã e a Coreia do Norte tem toda essa restrição, e eles começaram a instituir o culto a esses homens, né, na época ao Kim Il-sung. E todas as pessoas precisaram prestar reverência àqueles homens e considerá-los como autoridade suprema. Só que quando existe um cristão, ele considera Deus como autoridade suprema. E esses homens e esse sistema de governo que foi criado, essa ideologia que foi criada, não permite isso. E aí os cristãos são perseguidos. Só para que você tenha ideia de como a situação é tão complicada, hoje há mais de 50 mil cristãos presos em campos de trabalho forçados na Coreia do Norte. Mais de 50 mil cristãos presos em campos de trabalho forçados ali na Coreia do Norte. Mas esses homens e essas mulheres, quando eu lembro do texto de Paulo mesmo, né, ele que perseguia, agora sendo perseguido, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, lembrar daquele que perseguia, escrevendo isso numa situação de perseguição, a Bíblia é viva, sabe? Isso é real. A perseguição também contida ali na Bíblia, ela é real hoje, mas o consolo de Deus, ele continua sendo presente para esses irmãos e para nós também. Então, ore por esses irmãos ali na Coreia do Norte. Graças a Deus, há mais de 300 mil cristãos espalhados naquele país, sabe? Existe uma história, rapidamente, que eu vou te contar de uma irmã, para que a gente encerre, que eu tive a oportunidade de conhecer, que ela ficou presa nesse campo de trabalho forçados, e ela falava o seguinte: o meu maior desejo era poder cantar a Deus, cantar louvores a Deus enquanto estava presa. Só que ela não podia fazer porque ela poderia ser denunciada pelas pessoas que estavam do lado, e se os guardas olhassem, ela poderia ser morta.
E ali é um lugar sem lei. A lei são aquelas autoridades, aqueles guardas que estão ali. E ela falou o seguinte: eu queria louvar a Deus. Ela orava a Deus pedindo a oportunidade para louvar, sabe? Pense qual foi o último pedido que você fez a Deus. Qual foi o seu último pedido de oração que você fez ao Senhor? Ela orou simplesmente: Deus, me dê a oportunidade de te louvar. E numa noite muito fria ali, ela no dormitório com as outras mulheres, chuva muito forte caindo, frio enorme, e ela estava conversando com as mulheres e não conseguia ouvir as outras mulheres, né, que estavam ali no dormitório. E ela pensou: é essa a oportunidade. Quando ela foi na porta, ela viu que a chuva estava muito forte, que não conseguia ver, sabe aquela chuva que você não vê 5 metros na sua frente? E o barulho muito forte. E ela saiu correndo no meio do campo. Ninguém podia ouvir e ninguém podia ver. E o campo é um campo com lama, com pedra, com tudo enquanto, e ela correu ali no meio daquele campo e começou a louvar ao Senhor. Quando ela esteve com a gente, ela cantou uma das músicas, né, e que provavelmente você conhece, a música que diz o seguinte: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Sabe? E é uma música que diz: e quando enfim chegar a hora e que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. E todas as vezes que eu ouço esse hino, eu lembro que pode ser que tenha agora, exatamente agora, um cristão pedindo a Deus a oportunidade para louvar o seu nome ou lembro de outras músicas. Então, esse é um pedido que nós temos a todo tempo sendo atendido, sabe? A gente tem essa oportunidade. Então, eu te encorajo, né, a viver uma vida mais próxima ainda do Senhor, do Evangelho, e te encorajo também a orar por esses irmãos que vivem sob perseguição religiosa por causa do nome de Jesus Cristo. E por fim, eu queria desafiar você também, que está nos ouvindo, a receber as informações da Portas Abertas, sabe? Receber essas informações para que você se mantenha informado. Você pode orar para que Deus abençoe a igreja perseguida ao redor do mundo, mas você pode orar com propriedade, você pode orar com conhecimento, sabe? Então, a Portas Abertas, ela serve também para te dar informações, para te levar aos pedidos reais e atuais desses irmãos. Então, esse link que você está vendo aí na tela, você pode tirar um print, não sei se você está vendo pelo celular, ou pelo notebook, mas tira um print dessa tela e eu vou te encorajar a preencher esse formulário. Eu vou deixar ele aqui também nos comentários, tá? Para que você possa preencher esse formulário. E o que a gente vai fazer? A gente vai te mandar uma revista de presente, uma revista de apresentação de presente da Portas Abertas, tá? Então, essa revista, ela vai te dar um panorama ainda maior sobre a realidade da perseguição hoje e vai te dar a oportunidade de servir a igreja perseguida, escrevendo uma carta, fazendo uma doação, se tornando um voluntário, viajar até lá, tá? A Portas Abertas tem essas revistas aqui. Essa aqui é a revista desse mês, que a gente está exatamente no mês do Ramadã. E são revistas que têm várias informações e notícias que traz esperança, sabe? Não é uma revista que você vai ler e vai sair triste, você vai sair encorajado. E ela tem também um calendário de oração, sempre no finalzinho dela, é um pedido de oração por dia pela igreja perseguida. Então, independente disso, a revista de apresentação a gente vai te mandar de presente, tá? Sem custo nenhum. E aí, se você quiser se tornar assinante, parceiro, isso você pode fazer depois. Mas eu te encorajo agora a preencher esse link e você vai receber mais informações, você vai receber os nossos e-mails, você pode baixar a nossa revista esses últimos 2 meses, a gente disponibilizou ela gratuitamente também pela área restrita do parceiro em nosso site, mas o primeiro caminho que eu diria é você fazer esse cadastro, preencher isso daí e começar a receber as nossas informações. E orar pela igreja perseguida. Por meio dessas informações, você vai poder orar com propriedade, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que teve a paciência aí de me ouvir até aqui, compartilhar sobre essa realidade, e eu quero te encorajar a continuar sendo
com os nossos irmãos perseguidos, especialmente nesse momento de Covid, né, que alcançou a igreja perseguida também. Por exemplo, um pedido de oração que eu quero deixar aqui já exatamente agora é pela Índia, que já existe a escassez ali de alimento natural, e nesse momento a igreja tem literalmente a ponto de morrer de fome. Muitos irmãos nossos. A Portas Abertas fez uma campanha emergencial ali para a Índia, a fim de levantar recursos para entregar alimento. Graças a Deus já chegou alimento ali, mas só para você ter ideia como a situação é tão complicada que aqueles hindus, né, são os naturais da Índia, que adeptos da religião hindu, aqueles que possuem comida e algumas pessoas ali do governo, eles só entregam comida para os cristãos se os cristãos renunciarem à sua fé e se declararem hindus. Então, é muito difícil. Eles precisam das nossas orações e, graças a Deus, eles já estão sendo apoiados por essa campanha emergencial que a gente fez, mas há ainda muitas outras situações ao redor do mundo que precisam ser atendidas. Então, esteja conosco, ore pela igreja perseguida, seja um com eles, tá? Então, eu vou chamar meu irmão Ebert aqui o Ebert ou o Emerson, agora me confundi, para compartilhar aqui com vocês também, e a gente vai ter esse momento de encerramento. Eu quero agradecer já a todos vocês, tá, que nos acompanharam até aqui. Obrigado, viu, meu irmão, por essa oportunidade. Para mim foi um privilégio falar com vocês. Amém. Que palavra encorajadora, Will. Glória a Deus por isso, né? E eu estou aqui pensando nesse privilégio que nós temos de poder cultuar, de louvar o Senhor, de buscá-lo com toda essa liberdade, né? E enquanto há pessoas passando por esses grandes desafios, sendo perseguidos, né? Uma coisa que me marca muito na história do Portas Abertas, no pouco que eu pude acompanhar, a história dos muçulmanos é muito marcante, né? Quando eles se convertem ao Senhor, né? Se convertem a esse nosso Cristo, a sua própria família viram as costas para eles, né? Esse é um grande desafio, né? Então, assim, que Deus continue renovando as forças de vocês. Amém. Que estão à frente desse projeto. E é o que eu sempre digo, nós somos responsáveis em segurar as cordas daqui, né? Porque nós temos essa liberdade. E como você disse, a oração é fundamental, né? Às vezes, nos nossos momentos de devocionais, nos nossos momentos de oração, apenas em uma frase, né? Assim como aquela irmã orou, nós podemos alcançar nessas pessoas, né? Porque nós temos essa liberdade, nós somos responsáveis por isso, né? Exatamente. Que privilégio nós tivemos, né, de ouvir essa palavra sua, e nós queremos sim ter essa oportunidade de, né, estreitar em nossos relacionamentos, em nome de Jesus, né, ter você, sua família aqui presente, para estar compartilhando, né, para toda a igreja, né, os seus grandes outros desafios, né, e estamos juntos, né, nessa caminhada. E antes de tudo, eu quero orar pela sua vida, pedindo ao Senhor, né, que derrame as bênçãos dele sobre sua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Amado e querido Deus, nós, ainda em tua presença, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque existem pessoas, Senhor, que, ó Pai, continue sendo um braço estendido no teu reino. Existem pessoas que acreditam, Senhor, no poder da tua palavra. Pessoas que vão, ó Deus, e lançam as cordas, ó Deus, no buraco, Senhor, da miséria, ó Deus. Pessoas que são perseguidas, ó Deus, pessoas que, ó Pai, têm seus grandes desafios ali onde elas são colocadas, ó Deus. Mas nós queremos agradecer ao Senhor, porque em todos os lugares onde essas pessoas são colocadas, ó Deus, ali elas anunciam a tua palavra, de alguma forma elas procuram oportunidades para ser luz naquele lugar. Ó Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar a vida do teu filho, Senhor, do Willi, Senhor. Quero abençoar a tua casa, a tua família e pedir ao Senhor, ó Deus, que continue trazendo, Senhor, todas as providências necessárias para esses ministérios, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor traga, Senhor, todos, Senhor, os recursos necessários, ó Deus, e que em nome de Jesus, em todo tempo, tenha pessoas que se importam, ó Deus, pessoas que decidem, Senhor, buscar, orar, decidem pagar um preço, ó Deus, decidem também
ir, ó Deus, porque quão grande é o seu amor por nós, ó Deus. Ó Pai, as pessoas que vivem nessa realidade são pessoas que são gratas, que reconhecem a grandeza do Senhor sobre a vida delas. Em nome de Jesus, que eu abençoo a vida do teu filho, ó Deus. E te peço, ó Deus, que não deixe, Senhor, que nada venha faltar, Senhor. Esteja no controle de tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós abençoamos a vida do Iris, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Que Deus siga te abençoando, né? Eu vou prosseguir aqui para finalizar. Se você quiser, pode nos acompanhar aqui. Amém, Né? obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe. Fiquem em paz, abençoe todos os irmãos aí presentes também. Amém. Eu gostaria de compartilhar agora, pessoal. Nós temos uma pequena homenagem aqui que o nosso irmão Pedro, né, juntamente com a igreja, preparou para cada uma de nossas mamães, né? Eu gostaria de ler para vocês essa homenagem. Mãe, fortaleza suprema de Deus na geração humana, na terra. É encanto sublime e delicado, dotado de amor e dor ao dar à luz um filho. Ao ser mãe, a mulher torna-se fonte de planejamento de Deus. O milagre de Deus acontece, a vida que se desenvolve e a mulher gera uma pérola da imagem de Deus. Uma pérola que é abençoada por seu Criador. Deus conhece a vida, que gera a vida que vai nascer. Conhece com profundidade, largura de amor e zelo. Deus faz de sua obra-prima a coroa da humanidade. Por intermédio desta coroa, Deus fará vir ao mundo filhos e filhas. A mulher torna-se mãe, que cuida com amor, zelo, doçura e paixão. Paixão por Deus e pelos filhos e filhas na terra. A Bíblia relata lindas histórias de mamães fabulosas e de imenso valor. Descendência é um sinal da bênção de Deus. Assim, creem os hebreus. Isso torna-se, portanto, uma linda marca da aliança de Deus. A grande família divina na terra começa com e por meio de uma mulher estéril, Sara. O filho da promessa toma Rebeca por esposa, mas ela não pode lhe dar filhos. Deus cumpre sua aliança ao fazê-la mãe de Esaú e Jacó. Mãe de Israel, a história de descendência, fertilidade e provisão continua com Jacó. Eles se casam com duas irmãs. Apesar de amar de verdade Raquel, no entanto, somente Lia lhe dava filhos. A esposa amada do patriarca não podia lhe dar filhos, mas foi abençoada por Deus ao ser mãe de José e Benjamim. O início da história do povo de Deus é marcado por mulheres que encontram sua maior bênção ao se tornarem mães. O salmista diz que o Eterno faz da mulher estéril mãe de filhos. Certamente você sabe que essa linda história de milagres culmina com o nascimento do Salvador, para abençoar todas as famílias da terra. Mas um milagre, um ventre virgem gerou o Salvador. No dia de hoje, queremos abraçar as mamães da nossa igreja e também todas as mamães que nos acompanham neste momento. Mulheres que também receberam essa dádiva de nossos filhos. Que através de vocês, mamães, tão queridas e amadas na terra, sejam homenageadas todas as mamães neste dia. Através da mãe Magali, da mãe Dina, todas as outras recebem as bênçãos do nosso Deus amado. Felicidades, mamães de todas as idades. Feliz dias das mães. Então, a você que está nos acompanhando, as mamães, né, da nossa igreja, receba, né, o nosso abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Dia das Mães, né? Com isso, nós vamos orar, encerrando a nossa live, né? Pedindo ao Senhor que continue abençoando a nossa semana, renovando as nossas forças e nos guiando nos seus caminhos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui, ó Deus. Ó Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui durante esta live, Senhor. Agradecemos o Senhor pela palavra que nos foi dada, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, mas tudo mesmo que o Senhor preparou, Pai. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela minha mãe, Senhor. Agradeço ao Senhor pelo dom da vida, Senhor. Agradeço ao Senhor por todas as mamães, Senhor, que nos acompanham neste momento, as mamães do nosso contexto de igreja, Senhor. Eu peço ao Senhor que abençoe a cada uma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro, Senhor, da vida de cada uma delas, Pai. Ó Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que abençoe a nossa semana, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, Senhor. Que nós sejamos guiados pela tua, ó Pai, pela tua luz. Sejamos guiados pelo teu amor, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, em todo tempo nós possamos adorar e engrandecer o teu santo nome. Que venhamos preocupar, ó Deus, nos colocar, Senhor, à disposição do teu reino, Pai. Que venhamos, em nome de Jesus, ó Deus, tomar a responsabilidade de sermos cristãos. E cuidar, Senhor, do reino do Senhor. Pai. Cuidar das pessoas que precisam de amor, que precisam de cuidado. Mais uma vez, nós mencionamos aqui, Senhor, as pessoas, ó Pai, que são perseguidas, ó Pai. Em nome de Jesus, os cristãos que são perseguidos, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que levante pessoas que se importam, pessoas que amam, ó Deus, pessoas que, ó Pai, que são corajosas, ó Deus, porque, ó Pai, esse ministério são de pessoas que acreditam, pessoas que são corajosas, que decidem, ó Deus, cuidar, que decidem amar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, derrama as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um que nos acompanha neste momento, Pai. Em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Boa noite.